trazer Muito a bem. mensagem. A paz do Senhor, meus amados Entregue irmãos. todo o recado. É a mesma coisa, é a mesma palavra, só que o que eu vou dizer aqui, talvez não seja a mesma coisa. Porque, irmão, o que falta é ensinamento. O que falta é ensinamento. O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. E o que estão passando para os crentes de hoje, estão forjando crentes de qualquer jeito. Parece que a preocupação da liderança hoje é encher a igreja. Não importa como é que você está. O importante é encher a igreja. Mas olha, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Olha, essa fé aqui é a fé que ressuscita mortos. Como assim? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que a Bíblia diz assim, que ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se o morto está morto, ele não vai crer. Mas aqui está falando espiritualmente. Aí, embora quem crê em Cristo, mesmo que esteja morto, ele pode fazer voltar a tornar a vida? Pode. Mas aqui está falando no sentido espiritual. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, nós passamos a crer pela fé, mas pelo ouvir. Existe a fé que cura, a fé que liberta, a fé que salva, né? Então, a fé que ressuscita. Perante Deus, desde que Adão pecou, a gente já nasce morto. Desde o jardim do Éden, por causa do erro de Adão, o ser humano já nasce morto diante de Deus. Não, mas eu tenho uma religião. Não, não é a religião que te dá vida. Porque quando Jesus veio, religião já existia. O mundo cria a sua religião. Os homens criam a sua religião. Deus não instituiu para Israel uma religião. Deus instituiu dogmas, diretrizes, leis. A prioridade dessas leis que Deus deu a Israel foi para que Israel fosse diferente do resto do mundo. Não foi Israel que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Israel para ser o seu povo. Toda empresa tem as suas regras, toda igreja cria seus dogmas e aplica como se fosse doutrina. O que é doutrina? É ensinamento da palavra. Aí alguém entende de um jeito e aplica como se fosse doutrina. Não. Dogmas são criados pelos homens. Interpretam uma coisa errada e cria como se fosse doutrina, mas não é. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Então, as religiões, cada líder cria seus rótulos, cria seus dogmas, e Jesus não trouxe religião ao mundo. Não andava com a placa, essa é a minha igreja. Mas os homens pegaram a palavra e alugaram um lugar e colocaram o nome da sua igreja. Depois que o homem tomou conta da igreja de Cristo, entre aspas, aí o negócio foi misturando. Mas nós temos ensinamento. Andávamos mortos e há muitas pessoas que são religiosas que continuam mortas. Religiosidade não dá vida. E tem pessoas até crentes que é uma santidade da igreja, é uma consagração, mas é só na igreja. Aonde Deus requer de nós ser santo, viver em santidade é em todo lugar. Em todo lugar. Mas tem gente que só sabe ser santo, só sabe se consagrar na igreja. Aonde ele deveria se consagrar é fora. Rogo-vos, irmãos romanos, aqui é um ensinamento de como cultuar a Deus, porque hoje tem que ter um motivo para me cultuar a Deus na igreja. E não é só na igreja que eu tenho que cultuar a Deus. Nós temos que ser o cheiro suave de Cristo. Será que nós estamos sendo cheirosos ou fedorentos? De acordo com a minha vida, qual é o cheiro que está subindo para Deus? Como eu tenho apresentado o meu
culto, que é um sacrifício vivo, racional, não é de qualquer jeito, não é sendo moldado pelo pregador. Daí você paga para alguém vir pregar na tua igreja e mexer com a igreja. Não. Quem tem que mexer com a igreja é o Espírito Santo. Sabe como é que ele mexe? Quando é ele que está no centro da palavra. Quando não tem invenção. O culto racional, você não é induzido. Você está ali, mas está com a mente ligada no céu. Porque uma só palavra, você acaba se enchendo. Quando a palavra vem de Deus, o crente que está ligado no culto, cultuando a Deus, porque tem uns que vão para assistir o culto, que ainda não aprenderam o que é cultuar a Deus. E hoje, o importante é trazer uma pessoa famosa. Quer encher a igreja? Marca dia de festa. Ah, irmão, dia de festa a igreja lota, mas no outro dia tá vazia. Parece que o fogo é de palha mesmo, viu? Hoje só se tem fogo de palha, porque as pessoas, é aquele fogaréu todo, estão vivendo o emocional. Nós não podemos prestar culto pela emoção, mas é pela razão. Tem cada hino que o irmão parece que entra em êxtase. Tem cada hino hoje que é um negócio. O centro não é mais Jesus. O louvor não é mais a adoração, não é pra lá, não é vertical, não é horizontal, é para agradar quem está aqui. Mas nós temos a palavra. Nós erramos porque a gente não lê, não procura entender e é induzido pelos outros. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia, irmão, pelo amor de Deus, entenda como é que você está cultuando a Deus ou a homens. Não seja um menino levado por vento de doutrinas, não seja. Preste atenção no que você está fazendo. A adoração é espontânea, não é mandada. Pregador nenhum é chamado para agradar, para alegrar a igreja. Não é essa a função. A função do pregador é pregar a palavra. E o Espírito Santo mexer com a igreja, alegrar a igreja. E sabe como começa? Tem crente que não entende, não sabe o que é isso. O mover do Espírito começa um fogo ardendo dentro dele. Não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Mas é quando ele sente a verdadeira presença de Deus, a real presença, quando a palavra é genuína, quando não tem enfeite de homem, quando não é conhecimento humano. Paulo disse: eu não fui pregar a vocês com palavras persuasivas, lindas, maravilhosas, que apresentei o vosso corpo. É o meu corpo, é a minha forma de andar, é a minha forma de vestir, é a minha forma de falar. E a gente bota culpa em tudo, menos a gente não assume a nossa culpa. Nem sempre a enfermidade é porque está em pecado. Só está doente porque está em pecado. É o acusador de Jó. Pecado nenhum Jó tinha. O pecado de Jó que ele tinha era ser fiel a Deus. Se todo quem tivesse esse pecado, ser fiel, tomar uma decisão. Olha, irmão, todo dia somos tentados. Só é tentado aquele que procura andar na presença de Deus. Aquele que procura apresentar o seu corpo, irmão, vem bomba de todo lado. Vem o capeta, ele não se agrada. Quando uma pessoa se propõe em adorar a Deus, em viver em santidade, ele vem sorrateiramente querendo derrubar. Não somos perfeitos, mas não podemos viver essa meimice, viver esse culto aparente. Ele pede: rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. É um sacrifício agradável, um sacrifício que ele venha
Dizer, ali está o meu servo. Aí essa adoração eu recebo. Porque eu preciso, aquilo que eu canto eu preciso viver. Aquilo que eu prego eu preciso viver. Santo, em sacrifício vivo e santo. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser porque eu tenho nome de crente, de evangélico. Que muitos ainda não entenderam, nem compreenderam o que é cultuar a Deus. Em momento algum, Paulo manda eu ir para a igreja. Não estou dizendo que não é para o irmão ir para a igreja. Mas o culto é onde eu estiver. É uma vida consagrada, é apresentando a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Não pode ser de qualquer jeito. Será que Deus tem se agradado da minha adoração? Você pode até cantar bem, ter o dom de cantar, mas será que Deus tem recebido? Irmão, tem louvor que não passa do teto. Tem mensagem que não chega lá. Que é o vosso culto racional. Não é, irmão, não é induzido. O culto racional, você não é manipulado pelo pregador para fazer o que ele quer. Primeiro que o pregador, a missão dele é pregar a palavra. Você não vê os ensinamentos de Paulo mandando dizer isso, dizer aquilo, ou faça isso, faça aquilo. Por quê, irmão? Preste atenção. Olhe para o seu irmão e diga, não sei o que, não sei o que. E a vida do irmão não muda, não vai mudar porque você está mandando dizer. A vida do irmão vai mudar no dia que ele tiver um concerto com Deus. E concerto com Deus é pessoal, é cada um por si. Eu tenho que consertar o meu altar para que ele aceite a minha adoração. Não é as palavras do pregador ou de alguém que está mandando. E é com a cara achando graça. Ei, tu é abençoado, tu é escolhido. É não, irmão. Você foi chamado, escolhido, para vir de braços fechados, cruzado. Não, Deus não escolhe ninguém para ficar de braço cruzado. Todos são chamados, mas Ele só escolhe alguns para o ministério. Não é para qualquer coisa, é para fazer alguma coisa. Agora a salvação, Ele nos chama a todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas você pode viver, não, a minha religião não proíbe nada. Você pode viver a sua religião do jeito que você quiser. Mas no céu não entra não. Porque tem que nascer de novo. E religião não gera nascimento. Pelo contrário, cega as pessoas. Nenhuma religião no mundo gera nascimento. O que gera nascimento é ouvir a palavra e crer na palavra. A fé vem pela a fé que dá um novo nascimento, gera um novo nascimento. Quantas pessoas eram religiosas e se converteram? Jesus não vem buscar os religiosos. Vem não! Ele vem buscar aqueles que foram selados com o selo do Espírito Santo, que vivem uma vida, procuram andar diferente do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas a igreja está entrando numa linha que não tem mais volta. Está deixando a coisa frouxa. Quem deveria, irmão, que está na direção, quem deveria coibir essas coisas. A politicagem entrou dentro da igreja assim, o negócio tá horrível, tá? E não, mas Deus está no controle. Mas eu tô dependendo do político. Daniel não se candidatou, José não se candidatou. Quando Deus quer, Ele coloca lá. Se Deus quiser, Ele coloca lá. Mas se a coisa melhorar, vai piorar. Se melhorar, se todo mundo ganhar bem, ficar rico, vão esquecer o caminho. Analise bem que todas as vezes que Israel estava no bem bom, se misturava com as outras nações. É isso que está acontecendo. A igreja, aos poucos, está deixando o fermento entrar dentro dela e está contaminando. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E não vos conformeis com este mundo. Mundo, aqui, irmão, é o sistema diabólico, que aos poucos vai entrando dentro da igreja.
E muitos estão de boca fechada. Sabe o pecado da omissão? Existe. Nós estamos aqui para combater, para ensinar o povo de Deus a ser diferente. Mas transformar, eu tenho que me transformar, o que é me renovar no conhecimento da palavra, pela renovação do vosso entendimento. Não é inovação, não é criação, não é invenção. Porque estão inventando muita coisa dentro da igreja. É festa disso, festa daquilo. É o culto da vitória, é o culto da bênção. Receba a unção, receba. E você não recebe nada, porque quem está falando não tem nem para ele. A unção não se divide, não se dá para ninguém. Eu não tenho a unção na minha vida para dar para os outros. Não, mas Elias não. Não foi Elias que deu, não. Foi o Deus de Elias. E tampouco não era a unção de Elias, era a unção que havia em Elias. A unção que havia em Elias era a unção de Deus. E Eliseu recebeu porção dobrada. Não foi a capa ali foi só um símbolo. Porque tem vários tipos de capa. Da falsidade, da mentira. Tem muita gente que ainda está vestido com esse tipo de capa. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. E não existe renovação se não buscar, irmão, não tem como. Buscar o discernimento da palavra, o entendimento da palavra. Porque não podemos viver só de letra, entender a letra, porque somos carnais. Por trás da palavra, da letra, tem uma revelação da palavra. E quem revela ela é o Espírito Santo. E ele revela aquele que quer, a quem ele quer. Ele pegou as coisas simples para confundir as que se acham. Mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Para que eu tenho que transformar? Renovação do meu entendimento, para que serve? Para que eu experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai entender enquanto você não buscar o discernimento, enquanto você não procurar a renovação do seu entendimento. Você vai ser um crente quadrado, arcaico e uma presa fácil para aqueles coach. O que mais tem, irmão, aprenderam a pregar e vão de igreja em igreja vendendo o evangelho, cobrando. Jesus não chamou ninguém para andar por aí de igreja em igreja cobrando, viver do evangelho. O pastor, ele tem uma igreja, ele cuida da igreja, ele tem direito, mas de porta em porta não, irmão. Isso aí não é ministério, não. Isso é um meio de vida. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém. Aí tem gente que acha que é o cara. Como eu vi outro dia, eu falei aqui na internet, o cidadão descobriu que a mulher não foi feita da costela do homem, foi feita da metade. Eu aprendi na minha infância que a ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, irmão, não interessa se ela foi feita dos pés, do chulé, das costas, da orelha, da cabeça, da mão. O importante é que Deus fez uma coisa maravilhosa, que é a mulher. Que o homem sem a mulher, ele é um zero à esquerda. É um zero à esquerda. Agora, existem muitos que não nasceram para casar. Existem aqueles que nascem eunuco. Olha, existem três tipos de eunucos. Existem aqueles que nasceram eunuco. Existem aqueles que se fazem eunuco por causa do evangelho. Existem aqueles que se fazem eunuco por causa da religião. Desfaz o que a Bíblia manda, que o bispo seja marido de uma só mulher. Mas a religião dele proíbe dele casar. Mas existem esses três tipos de eunuco. O eunuco que é nascido eunuco, que não casa de jeito nenhum. Aquele que se faz eunuco por causa do evangelho. Não é religião não, do evangelho. E aqueles que a religião dele não deixa casar. E às vezes não tem nem vontade de casar mesmo não. Aí se esconde debaixo da batina. E é uma coisa interessante, né? Porque pela graça que me é dada,
Diga a cada um que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então tem um que tem um dom de cantar, o ímpio também tem, irmão. É um dom que Deus dá. O ímpio também tem um dom de tocar. Tem ímpio que tem uma palestra que engana também. Mas cada um vai prestar conta com o dom que Deus deu. Quem canta é um talento que Deus deu, você vai prestar conta. O ímpio, Deus também deu talento a ele para cantar, mas para ele serve para quê? Para que ele canta? Para Deus, não. Então, irmão, tem muita gente, o negócio tá misturado, que tem gente que é do mundo, aí entra na igreja para cantar louvor, aí e não perde o ritmo não, viu? Era forrozeiro, continua forrozeiro na igreja. E tem até uns louvorzinhos que as irmãs até dão uns passinhos assim, mas rogo-vos, irmãos. E quando é que eu vou apresentar o meu corpo, irmão? É lá na igreja, não. A necessidade de apresentar a mente, o celular, não é o celular. O celular é a pior arma que inventaram. Não é o celular, porque através do celular muitos estão ouvindo essa palavra. É o que eu escolho. A vida do crente, irmão, ela é baseada naquilo que ele come, daquilo que ele escolhe ver. Porque esse celular aqui, se eu não consagrar os meus olhos, eu vou ver muita coisa que não presta. Mas eu tenho um dedo para poder passar, mudar logo. Então tudo é uma questão de consagração, de apresentar, que apresentei o vosso corpo, espírito, alma e corpo, seja conservado. Olhos, ouvidos, boca, mãos. E isso aí não é Deus que vai fazer. Isso aí são atitudes nossas. Depende de nós, para que eles aceitem o nosso louvor, a nossa adoração e chegue com cheiro suave na sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém.